Digam aí, por gentileza. Digitem aí, coloquem aí, por favor. Massa, então percebam que tem uma tela que está com a imagem e a outra eu estou falando, tá? Então, vamos embora. Vê só, na semana passada a gente falou sobre Oriente Médio, discutimos um pouco a respeito da formação do Oriente Médio, vimos alguns vídeos, né? A gente falou sobre justamente Israel, Palestina, algumas questões dos muros, a formação do Estado de Israel. E aí eu pedi para que vocês fizessem uma atividade, né? Foi uma atividade justamente sobre esse conflito, que é uma atividade de mapa mental, não foi isso? E aí vamos fazer o seguinte, na próxima aula, depois do intervalo, a gente fala sobre essa atividade, vocês me mostram essas atividades que vocês fizeram, né? Caso vocês não tenham convertido ainda, coloca aí, transforma ela em imagem, manda ela pelo bate-papo e aí por aqui eu vou abrindo e vou conferindo justamente esse material de vocês, certo? E aí a gente já faz o restante da atividade desse módulo 2, que é esse último capítulo. Para agora, vamos fazer o seguinte, a gente vai lá no módulo 3, peguem um livro de vocês aí, a página que a gente vai entrar agora é a página 350, tá? Página 350, e aí eu vou jogar pra gente aqui a minha telinha branca, para que a gente possa... Deixa eu só pegar um mapa aqui. Mapa, cadê você? Deixa eu só pegar aqui, para eu conseguir mandar aqui na tela e a gente poder ter... Pronto, acho que por aqui dá, isso aqui tá legal. Agora eu vou mandar aqui. Prontinho. Nós vamos agora entrar no nosso debate, um novo assunto, que é exatamente certo? Temos aqui o mapa da Europa. E aí, nesse mapa da Europa, vamos tentar fazer um reconhecimento dele, certo? Nós temos aqui, ó, todo o continente europeu, algumas nações, micronações, né? E aí a gente começa por aqui. Nós temos Islândia, certo? Teoricamente, calma, tudo isso aqui seria uma Europa mais ocidental, aquela Europa que a gente tem como a Europa mais desenvolvida, certo? E aí, ó, Irlanda, né? Essa aqui é a Irlanda do Norte. Aqui nós temos Reino Unido, né? Que aí tem a junção de País de Gales, Inglaterra e Escócia. Nós temos aqui a Noruega, Suécia, Finlândia, Rússia, Estônia, Lituânia, Letônia. Essa aqui é Kaliningrado, mas eles chamam de Bielorrússia, né? Belarus, Polônia, Dinamarca, a Ucrânia, Geórgia, Azerbaijão, Armênia. República da Crimeia, na verdade, é uma área que é de disputa entre Rússia e Ucrânia. Hoje ela está com a Rússia. Moldávia, né? Romênia, Bulgária, Grécia
Albânia. Aqui tem Kosovo, o 7 é Macedônia, o 5 é Montenegro, Sérvia, Bósnia, Croácia, San Marino, que é o grande prêmio de San Marino que a gente vê falar aí na Fórmula 1. Hungria, isso aqui ó, era a Tchecoslováquia, agora é a República Tcheca e Eslováquia. Império é Austro-Húngaro, que agora é a Áustria, tá? E Hungria se dividiram. Alemanha, aqui a gente tem Bélgica, Países Baixos, né, que é a Holanda, a França, a Suíça. O 2 aqui é Liechtenstein, tá? É uma micronação. Tem o 3 aqui que é, na verdade, San Marino aqui é Eslovênia, né? San Marino está aqui. Mônaco, que é um principado da França, Andorra. Por aqui também pelo meio tem o Vaticano, que é uma micronação. Espanha, Portugal. Países que vocês conseguem perceber que são países, muitos deles falados, né, o tempo todo no Brasil. E aí a gente vai ter grandes expressividades, principalmente com países do Ocidente. Então, França, Alemanha, nós temos a própria Espanha, Portugal, países colonizadores, né, Inglaterra, alguns outros países como a própria Itália. Vimos falar bastante de Itália, de Espanha, de França nessa pandemia, né, na luta pela questão aí do coronavírus, enfim. Né, nós temos uma variedade de países, tá? Isso aqui é somente para uma representatividade da própria Europa, tá? Eu vou colocar ela aqui. E agora a gente vai entrar para o próprio material. E Nicolas perguntou aqui se perdeu algo importante. Não, Nicolas, a gente está vendo aqui o capítulo, o módulo 3, a gente está entrando na página 350. E aí, depois do intervalo, a gente vai falar um pouco sobre a atividade que eu passei na semana passada, que foi a atividade do mapa mental, né, que eu pedi para que vocês fizessem sobre o Oriente Médio. Na verdade, necessariamente sobre o conflito Israel-Palestina. E aí, quando for na aula pós-intervalo, a gente comenta sobre ele, tá? Aí agora é somente a questão do assunto mesmo. Então, vamos lá. Peguem o material de vocês. Deixa eu pegar aqui o livro. Os países da Europa ocupam uma área de cerca de 10,3 milhões de quilômetros e vários deles estão principais potências econômicas do mundo, né? Então, 10,3 milhões, né, de quilômetros quadrados são potências. O primeiro aspecto físico territorial que podemos identificar é que a Europa e a Ásia integram a mesma massa de terras emersas, assim chamada de Eurásia. Então aqui, ó, na verdade, muitos dizem que é um só continente. O que acaba separando a Europa e a Ásia são os aspectos culturais, né? Até a galera costuma dizer que a Ásia é uma península, na verdade, a Europa é uma península asiática, é uma saída do continente da Ásia para o oceano. Mas, na verdade, são separados pelos Montes Urais, ok? A divisão entre o continente estabelecida por linha imaginária definida pelos Montes Urais e Cordilheira do Cáucaso. Beleza? Então, Montes Urais, Cordilheira certo? Seriam as duas divisões que nós temos.
o Mar Mediterrâneo, aqui, ó, Mar Mediterrâneo, Montes Urais e Cáucaso, Oceano Glacial, Mar do Norte e Oceano Atlântico, certo? Essas aí seriam as divisas que nós temos. Estreito de Bósforo, Mar Negro e Rio Ural. Olha aqui, ó, Mar Negro, Estreito de Bósforo e Dardanelos, Mar de Mármara, Mar Egeu, Mar Mediterrâneo. Ok? E aqui, ó, o Rio Ural que vai desaguar aqui no mar. Na verdade, nos Montes Urais, né, que vai descer justamente aí para o Cáspio. Ok? Alguns desses marcos naturais representam também as fronteiras entre países. Alguns países, no entanto, têm parte do território na Ásia e na Europa, como é o caso da Rússia e da Turquia, né? Todo mundo já ouviu falar aí, mas olha aqui, isso aqui, ó, é a Turquia e aqui também é a Turquia, certo? Essa menor é a Turquia, essa aqui é a Turquia europeia e essa aqui é a Turquia asiática, tá? Então separada pelos estreitos, né, de Bósforo e de Dardanelos. Essa daqui, que é a que a gente chama de Constantinopla, né? Chamou por muito tempo de Constantinopla. A divisão entre Europa e Ásia, contudo, não significa que tais partes não estejam integradas e importantes como rotas comerciais. No passado, essas rotas vinham produtos do Oriente, como a seda, para o mercado do Ocidente, na Europa. Hoje a rota da seda não existe, porém a importância da integração econômica entre os dois continentes continua evidente, pois nesse mesmo sentido fluem gás natural, petróleo da Rússia e do Mar Cáspio para o continente europeu. É bem sabido, né? A gente não consegue analisar aqui, mas aqui assim, ó, tem a Ásia Central, que é justamente formada por Turcomenistão, Cazaquistão, Uzbequistão. De onde sai o gás, a Rússia puxa para cá e começa a jogar para toda a Europa. Tanto gás quanto petróleo, os gasodutos e os oleodutos. Tá? Então, a relação comercial entre Ásia e Europa ainda é muito forte. Ainda realmente é muito perceptível. Por isso que a Rússia ela tem tanto poder ainda, porque ela consegue ter uma relação, um vínculo muito elevado com o território europeu, né? Ela acaba se mostrando muito influente ainda na questão da economia, justamente por essas relações que ela tem aí com a questão do óleo e do gás. A Europa pode ser regionalizada tendo como base critérios geográficos e políticos, né? A regionalização divide a Europa em uma Europa Ocidental e uma Europa Oriental, leva em conta o processo histórico. Na verdade, essa Europa, né, de Europa Oriental e Europa Ocidental, ela já não é mais tão observada atualmente. Por quê? Porque a Europa Oriental era aquela Europa que se vinculava à União Soviética, né? A Europa Ocidental era aquela do bloco capitalista. Essa divisão a gente viu muito na época da Guerra Fria, né? Hoje não existe mais. Depois da década de 90, em 1991, mais especificamente, a gente vai ter uma ruptura dessa divisão, dessa regionalização. E hoje a Europa ela é regionalizada de outras formas, né? É a Europa Ocidental, a Europa Central, Meridional, Setentrional e a Europa, o leste europeu, né? Que hoje é mais comum ser observado. De modo geral,
O principal contraste entre os países europeus da Europa Ocidental e Oriental é socioeconômico, pois os países do Oeste apresentam um maior grau de desenvolvimento do que os do Leste. No entanto, também existem contrastes entre os países que compõem a Europa Ocidental, decorrentes tanto das características físicas do continente como dos aspectos culturais e socioeconômicos da região, embora ele esteja integrado em função de adesão da maioria dos países da União Europeia, mostra níveis significativos de disparidades. Obviamente, deixa eu botar para cá, há diferenças entre países, tá? Questão econômica. Aí você pergunta, mas Ed, como assim uma questão econômica? Você precisa entender o seguinte, né? Que aqueles países que fizeram parte da União Soviética, lá do país, os países europeus, orientais, eles tiveram poucos acessos. E aí, né, depois que houve a ruptura, para eles se equiparar, na verdade, depois que houve o final da Guerra Fria, para eles se equipararem, né, à economia dos países ocidentais, dos países capitalistas, isso não ocorreu de forma tão rápida e ainda assim nós temos disparidades com esses países, né? Países como Letônia, Lituânia, Estônia, a própria Polônia, a Ucrânia, né? A Belarus, a própria países aí como Sérvia, Montenegro, tem Macedônia, Eslovênia, tem muito problema ainda com a questão econômica. E aí isso ainda é um legado da Guerra Fria, né? E desde 91 ela acabou vendo aí o seu final e a gente percebe que isso atualmente ainda é visível nas questões históricas dos países e nas questões econômicas. Então, é algo realmente a ser analisado. Aí Caio perguntou aqui, existia mais algum país que era dividido em oriental e ocidental como a Alemanha? Não, não necessariamente. O palco principal de divisão foi a Alemanha. Os outros países, eles eram ou totalmente orientais ou totalmente ocidentais. Eu não me recordo, né? Acredito que na história não exista nenhum outro país que possa ter sido classificado como oriental ou ocidental, não. Só de repente a própria Turquia, mas a Turquia é uma questão antes mesmo da questão da Guerra Fria, né? Que a gente tinha aí essa parte de Constantinopla e o Império Turco Otomano. E aí é quando os islâmicos eles adentram, passam a guerrilhar para ter Constantinopla como o resto do território turco, né? E aí conseguem, mas isso aí remete a outra época, a outra era, né? Onde a gente não pode relacionar a Guerra Fria. Em termos de Guerra Fria, só a Alemanha ela foi palco da divisão entre a Alemanha Ocidental e Oriental. Que na verdade eu vejo mais como uma sanção, né? Criaram essa pegada na Alemanha, eu acredito que por rechaça mesmo, né? A Alemanha ela era um pouco meio que sarcasmo, né? Ela era um país que vez ou outra testava a questão da paciência, digamos assim, da grande quantidade de pessoas, né? E aí pegam a Alemanha e colocam a Alemanha como se fosse um troféu para dentro da Guerra Fria, dividindo a Alemanha, tirando dela algumas outras coisas, né? E aí ela sofreu bastante com a questão da reunificação, com a questão do próprio Muro de Berlim, enfim. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial trouxeram alguns problemas maiores à Alemanha. De modo geral, no entanto, também existe contraste entre países que compõem a Europa Ocidental, decorrentes tanto das características físicas do continente como dos aspectos culturais e econômicos.
embora esteja integrada, em sua maioria, à União Europeia. Do ponto de vista geopolítico, os principais potências da Europa são a Alemanha, a França, Itália e Reino Unido. Isso aí a gente já sabe, né? São os pioneiros. Cadê? Por conta da questão do processo de industrialização e que apresentam os mais antigos economias, né, desenvolvidos pelas indústrias. Integram o G7 no outro extremo, né, que o G7 chama-se países mais desenvolvidos economicamente no planeta, são os detentores de muito poder. Temos 7 aí: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. No entanto, os países nas últimas décadas têm passado por dificuldades econômicas, como Portugal e Grécia, e apresentam nível de desenvolvimento socioeconômico inferior de países de outras regiões. É uma fase, né, do capitalismo que a gente está tendo, e essa fase tem trazido consequências econômicas. Então, a Europa Ocidental, a gente tem Reino Unido, Alemanha, França, Itália, principais, certo? E disso aqui parte do G7, certo? Quem são esses G7? Vem, ó. Alemanha, Canadá, Japão, França, Itália e Reino Unido. Beleza? Vamos lá, vamos passar aqui adiante. Estão tendo alguns problemas socioeconômicos, mas aí por questões mesmo de evolução do capitalismo, tá? Isso aí é quase que totalmente normal. Beleza? Passem aí a 352. Aspectos naturais da Europa. Do ponto de vista geográfico, o continente europeu é uma grande península da Eurásia, cercado pelas águas do Oceano Glacial, Ártico do Norte, né? Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto. Tentar encontrar nesse mapa aí, que ele vai mostrar pra gente, tá? Do ponto de vista geográfico, o continente europeu é uma grande península e tal. Beleza. Ele tem aí, né, as suas divisões, tá? Então, aqui, ó. Mediterrâneo, montes Urais, o Ártico, e o Atlântico, tá? Isso aí seriam as divisas. Existem penínsulas, tá? São importantes. Então vamos lá para as penínsulas. Olha aqui, ó, uma.
Essa aqui é a chamada Jutland. Tá? Essa aqui é a Ibérica. Escandinava, certo? Deixa eu ver as outras aqui, ó. Balcânica, Escandinava, Itálica. Olha ela aqui, ó. Né? E aqui, todas elas são penínsulas. O que são penínsulas? Na verdade, penínsulas são formações continentais que adentram no oceano. Então, ela tem, é como se você estivesse tirando parte do continente e entrando para o oceano. Veja aí a Península Itálica, ela adentra o oceano. Ela sai do continente e ela tem 3 lados cercados por oceano. Por isso que dizem que a Europa ela é uma península, porque ela tem Oceano Glacial Ártico, Atlântico e Mediterrâneo. Então é como se ela fosse uma península asiática, tá? Mares interiores importantes como o Mar Cáspio, o Mar Negro, representam alguns dos marcos naturais que separam a Europa e a Ásia, como vimos anteriormente. A influência das massas de água oceânicas que cercam a Europa e dos principais rios da região é muito importante para que se possam compreender diversos aspectos relacionados ao continente. Tá? Ele vai começar a entrar aí, né? E a gente tem rios tá? São diversos os rios, são diversos os mares, né? Mar Cáspio, Mar Egeu, Mar Negro, né? O Mar Mediterrâneo, todos são mares. Quanto aos rios, os rios eles são muito importantes porque eles fazem integração. Então, você vai ter os rios aí, grande parte desses rios são rios navegáveis, né? Tem rios importantíssimos como o Rio Danúbio, que ele atravessa toda a Península Balcânica. Tem o rio Volga, que é o maior rio da Europa, que é o rio que atravessa a Rússia, né? Nós vamos ter aí também, deixa eu ver outro rio, meu Deus, o Rio Reno e o Rio Ru são rios muito importantes porque eles eles estão concentrando a região industrializada, né, da Europa. Tu tens o Rio Tamisa, que é um dos rios mais, já foi um dos rios mais poluídos da Europa, era chamado até de cloaca da Europa, porque era muito sujo na Inglaterra. O Rio Sena, né, o Rio Pó, o Rio Tejo, então tem diversos rios, certo? O Rio Ural, que passa na Europa também, enfim. Grandes planaltos e elevações do continente se localizam no extremo norte da região dos Alpes escandinavos e a Cordilheira do Cáucaso, no extremo leste, onde se encontram o Monte Urais e o Monte Elbrus, a maior elevação do continente, com 5.633 no sistema de montanhas, que é a chamada Cordilheira dos Alpes Dináricos e Monte Cárpatos. E, finalmente, na região dos Pirineus. Volta no livro aí de vocês, e aí vocês vão perceber na página 352 que tem algumas, né? E aí eu vou colocar ele em azul. Olha aqui assim, tu tem os Pirineus, certo? Aqui assim, ó,
Tu tem os Alpes. Esses Alpes são Alpes suíços, tá? Por que Alpes suíços? Para você não se confundir com os Alpes que tem na Escandinávia. Tem outros Alpes lá em cima. Não sei se vocês estão percebendo aqui assim, ó. Os Alpes escandinavos. Tem que ter muito cuidado, porque os escandinavos são mais antigos, os Alpes suíços são mais recentes, são dobramentos modernos, tá? Tu tem aqui, ó. Cadê, meu Deus? Os dináricos que estão aqui assim. Dináricos e os Balcãs. Os Balcãs que são uma das regiões mais, digamos, violentas. Aqui tu tem Cárpatos, certo? Aqui assim, ó, tu tem o Cáucaso, tem muito petróleo aqui, tá? Aqui assim, ó, os montes Urais, certo? A Itália tem os Apeninos e um outro muito importante que eu já coloquei são os Pirineus. Pronto, isso aí já dá para a gente ter como importantes elevações, tá? Então, ó, essas elevações podem ser dobramentos modernos ou planaltos antigos, certo? No caso dos Alpes escandinavos, planaltos antigos, no caso dos Pirineus, no caso dos Apeninos, do Cárpato, dos Alpes suíços, são eles todos cordilheiras chamadas de Cenozoica, ou seja, dobramentos modernos. Moderno significa dizer que são cordilheiras que foram formadas nos últimos 60 milhões de anos, diferentemente dos Alpes escandinavos, que tem aí muito mais, né, centenas de milhões de anos atrás, ok? Por isso chamado de planaltos cristalinos, antigos ou algo desse tipo. Grande parte do continente, porém, apresenta baixas elevações, principalmente nas áreas de planície do norte ao norte da Europa, né, a parte mais central norte, com elevações de cerca de 150 metros, onde existem rios navegáveis que nascem nos Alpes e nos Cárpatos e desaguam no Mar do Norte e no Mar Báltico. Tá aqui assim, né? Desagam para cá, certo? Rios navegáveis nos Alpes, aí, ele diz aqui, como os rios Reno, Weser, Elba, Oder e Vístula. Além desses rios, merece destaque o Volga, que é o mais extenso, está na Europa, né? O Danúbio, que nasce nos Alpes suíços, né? Traçando um curso de oeste para leste, até desaguar no Mar Negro, então ele atravessa aí uma grande quantidade, por isso que o rio Danúbio é da integração nacional, é um rio continental. A região costeira ao longo do mar, por sua vez, além de desprovida de planície litorânea, também não apresenta rios de grande porte, como os que fluem em direção à planície da porção norte da Europa, tá? Então, a Europa não é rica em rios, tá? Ela tem muito, mas não tão uma riqueza de rios como no Brasil, por exemplo. Precisamos lembrar que os rios europeus eles não são rios extensos, tá? São rios pequenos, mas que têm sua devida importância, porque são rios que acabam transportando pessoas, transportando cargas, né? Tem esse fluxo de informação aí, beleza? Clima e vegetação, vou levantar aqui um pouquinho isso. Embora seja o segundo menor continente da Terra, a massa continental europeia estende-se da Islândia ao norte da Grécia.
e as ilhas mediterrâneas de Chipre e Malta, no sul, dos Monturais ao leste, costa de Portugal, ao Oceano Atlântico. Por isso, diferentes tipos de clima podem ser verificados de acordo com as variações. Obviamente, gente. Clima e vegetação. Por que que a Europa tem vários climas, Ed? Por que que a Europa ela apresenta climas diversos? Tem que lembrar que ao passo que eu saio do Equador e migro para a região norte do país ou do continente, a gente vai ter uma variação de temperatura. Então a tendência é que essa temperatura ela comece a baixar, ela comece a sofrer interferências. Além disso, a gente ainda vai ter as correntes marítimas, as massas de ar, né, a própria estação do ano, né, o relevo ser mais alto, ser mais baixo. Tudo isso vai contribuir muito para a questão da diversificação do clima. Então, tem que observar que a Europa ela é bem homogênea em termos climáticos e de vegetação. Na Europa Ocidental, ele mostra até aí os climas, né? Ele dá aí os exemplos de climas. E aí ele diz, ó, semiárido, temperado, mediterrâneo e frio, mediterrâneo frio, altas montanhas e polar. E aqui o outro seria o polar. Observa direitinho, a maior parte dos climas da Europa são frios, né? Mediterrâneo não tanto, mas aí temperado eles sofrem com a frieza, frio, alta de montanha e polar. Tá? Os polares ficam bem a região norte do continente, né? Elas quase não tem vegetação, porque é gelado o ano todo. Tá? Na Europa Ocidental predomina o clima temperado, com estação do ano bem definidas e quantidade de precipitação maior no verão do que no inverno. O clima temperado continental, que ocorre em áreas distantes do oceano, apresenta maior amplitude térmica e média de precipitação mais baixa, podendo ser mais ou menos frio dependendo da latitude e da altitude. Em geral, durante o inverno, as precipitações podem ocorrer em forma de neve. É comum, né? Pode não, é muito comum acontecer isso no inverno. O clima temperado que atua nas áreas próximas ao Oceano Atlântico é caracterizado por temperaturas mais amenas, mas é porque está distante do Equador, tá? Baixa amplitude térmica, maior pluviosidade. A atuação da corrente do Golfo quente é uma grande responsável por tornar o clima dessas áreas do continente mais ameno. Ou seja, dependência da corrente do Golfo. Corrente do Golfo. Essa corrente do Golfo, gente, ela sai quente. Lá da região ali próxima aos Estados Unidos, ela sobe e desce no centro da Europa, fazendo com que haja um aquecimento do continente. Tá? Então ela dá um equilíbrio térmico, então ela é muito importante. Só concluir aqui, ele diz lá, outro tipo climático que sofre influência marítima é o clima mediterrâneo, predominantemente no sul, em áreas próximas ao mar Mediterrâneo. Ele é marcado por estação do ano bem definida, mas as precipitações ocorrem com maior frequência no inverno. Ok? Vou dar uma paradinha aqui, tá? Nós vamos para o intervalo. Quando a gente voltar, a gente vê essa página 355 e vamos às atividades que eu passei para vocês e uma discussãozinha aí rápida sobre os mapinhas mentais, beleza? Então já já a gente volta para dar continuidade.